Então, existem as pessoas trans. E o que significa trans? Trans, aquilo que cruza uma dada linha. Então, transatlântico, aquilo que cruza o Atlântico. Transamazônica, a estrada que cruza a Amazônia, né, que atravessa a Amazônia. Então, ao nos chamarem de trans, estavam dizendo que cruzamos uma dada linha. Estavam nos dizendo que fomos criadas para ser uma coisa e que reivindicamos uma outra identidade. Então, eu fui criada para ser um homem e reivindico uma identidade feminina. Eu cruzei a linha que separaria homens de mulheres. Né? E é interessante que se existem pessoas que cruzam essa linha, se existe essa linha e se existe um universo que a gente chama de homem e de mulher, existem pessoas que estão cruzando essa linha de acordo com a própria metáfora com que nos conceberam, com que começaram a entender o que éramos e o que deixávamos de ser, é preciso que exista também quem não cruze essa linha. É preciso que exista quem é criado para ser uma coisa e existe daquela maneira para a sociedade. Então, a pessoa foi criada para ser um homem e existe como homem para a sociedade. Ela está sempre de um dos lados da linha sem nunca cruzá-la. Ela pode se aproximar em determinados momentos, mas ela não cruza. Essa pessoa é cisgênera, né? E o que significa cis? Cis é o contrário de trans em latim. Trans é aquilo que cruza, cis é aquilo que permanece sempre de um lado, né? Então, por exemplo, o antigo nome do Uruguai era República da Cisplatina. Né? Por que Cisplatina? Porque ficava de um lado do Rio da Prata, não cruzava o Rio da Prata. Né? A Cisjordânia, a região que fica de um dos lados do Rio Jordão, sem cruzar o Rio Jordão. Então, ou seja, são metáforas que existem, né? São pares de opostos. Quando a gente pensa na química orgânica, também existem as moléculas trans, que ficam uma de cada lado, né? E as moléculas cis, que ficam ambas do mesmo lado. Então, a pessoa que é criada para ser uma coisa e existe daquela maneira para o mundo. Então, uma pessoa cis e uma pessoa trans é aquela pessoa que cruzou essa linha que a gente imagina separando o que é um homem de o que é uma mulher. A pessoa que foi criada para ser uma coisa e existe de outra maneira. Isso não é simplesmente um rótulo, não é só uma mania de classificação. É preciso que as coisas tenham nome, né? E a partir do momento que nos nomearam como trans, a partir do momento que disseram que somos aquele grupo que cruza, é preciso que a gente também entenda o que não somos. Como uma forma de entender o que a gente é preciso que a gente entenda o que a gente não é, né? E o que a gente não é são pessoas que permanecem de um apenas lado dessa linha imaginária, né? Então, ou seja, é uma questão de compreensão de nós também, mas é uma forma também da gente nomear o restante da sociedade. A gente divide a sociedade entre homossexuais e heterossexuais. É preciso existir esse par de opostos. E aí vem surgindo também a figura do bissexual e da pessoa assexual, né, pansexual. A gente vai pensando outras nomeações, mas sempre tendo como referência esse par de opostos, né? O hétero e o homo. Aquele que gosta de alguém que é diferente do seu gênero, aquele que gosta de alguém que é igual ao seu gênero. Né? E quando a gente pensa, sempre dentro desses binarismos que a gente se compreende muitas vezes. Então, a partir do momento que nos nomearam como trans, estavam também nomeando o que não era nós como as pessoas que não cruzam, e as pessoas que não cruzam precisam ter um nome. Isso não pode continuar sendo apenas as pessoas normais, as pessoas biológicas, as pessoas do jeito certo, né? A mulher biológica, a mulher normal, não. Esses adjetivos não esses adjetivos não são toleráveis mais, porque eles criam um contraponto que nos coloca dentro de um lugar de anormalidade. Se existe uma mulher que é considerada normal, em contraposição à mulher trans, é como se disséssemos que a mulher trans não é normal. Se existe uma mulher biológica, o contrário de biológico não é trans, é não biológico, né? E é engraçado que ainda hoje reivindiquem esse lugar do biológico, mesmo depois da Simone de Beauvoir ter dito que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Então, ou seja, interessante pensar que ainda hoje a gente queira ir buscar no biológico, no corpo, como responder e explicar o que é uma mulher, o que é um homem. Eu me tornei uma pessoa com quem é possível conviver, né? Uma pessoa com quem faz sentido, né? Quando a gente impõe jeitos compulsórios, obrigatórios das pessoas viverem, a gente fecha elas no armário, a gente cria pessoas que sofrem, e pessoas que sofrem, elas vão adoecendo, né? E elas acabam também criando uma sociedade que é adoecida, né? A gente
tá dentro de uma sociedade extremamente adoecida, porque todas as pessoas são... a todas as pessoas é imposto um jeito certo de existir, um jeito padrão e um medo de se pensar de outra forma. É preciso que a gente comece a ter essa ousadia de se imaginar de outra forma. Mas antes disso, antes de você comprar as roupas que você quer, começar a se vestir, a pensar o seu nome, a se colocar publicamente como essa figura que você gostaria de poder existir para o outro e para si, né? É importante que você vá criando uma rede de afetos, uma rede de segurança que te banque nesse momento, que te ajude a passar por esse momento, porque vai vir uma pancada, né? A sociedade inteira vai vir para cima de você e é preciso que você esteja forte, e você vai estar forte à medida que você esteja junto de um grupo de pessoas que vai estar com você, lutando pelo seu direito de se descobrir, se autoconhecer. E quanto mais você se autoconhece e você também se torna uma figura que mostra para o mundo que é possível existir de outras formas, que é possível se descobrir com leveza, se redescobrir, se reinventar, você também vai se tornar um exemplo para outras pessoas, e a gente vai cada vez mais criando uma sociedade livre, uma sociedade que não tem medo de descobrir o que ela é de fato, que topa encarar esse desafio, né, de ir fundo dentro de nós mesmas, nós mesmos, para saber o que somos.